Bom, pessoal, então vamos dar continuidade ao estudo das funções do primeiro grau. Então, essa é a aula 3. Então, vamos começar estudando as funções do primeiro grau, crescentes ou decrescentes. Então, vamos partir de um exemplo. Vamos pegar uma função f de x igual a 2x menos 1. Como sabemos, para traçar a reta, basta 2 pontos, né? Então, eu pego os pontos x igual a 0, né? X igual a 1. Então, para x igual a 0, a gente vê que o y dá menos 1. 2 vezes 0 é menos 1. Então, y é menos 1. Para x igual a 1, o y dá 2 vezes 1 menos 1, 1. Então, temos esses dois pontos, 0 menos 1 e 1, 1. Então, traçamos a reta aqui, ó. Traçamos a reta. Bom, agora, para estudar se uma função é crescente ou decrescente, o que a gente faz? Vamos pegar, por exemplo, o ponto 1 aqui e o ponto x2. Tá? O x1, 1x1, 1 e um x2 aqui. Ora, veja que o x2 é maior que o 1. E, consequentemente, o f de x2 é maior que o f de 1, que é 1. Então, como o x2 maior que x1 implica que o fx2 é maior que o f de x1, ora, então a função é crescente, porque ela sai daqui e vem para cá. Pega, por exemplo, um outro ponto aqui, ó, x1 e o x2. Bom, claramente o x1 é menor que o x2, né? Porque ele está à esquerda do x2. E o f de x1 é menor que o f de x2, porque o f de x1 está abaixo do f de x2. Então, como x1 é menor que x2 e f de x1 é menor que f de x2, ora, a função é crescente, né? Olha aqui, ó, f de x1 está aqui embaixo. F de x2 está aqui em cima. Então, nós temos que a reta é crescente. Então, a função y igual a 2x menos 1 é crescente em R, pois, para dois valores quaisquer, x1 e x2, pertencentes a R, com x1 menor que x2, temos f de x1 menor que f de x2. Tá? E o exemplo 2. Vamos pegar a função f de x é igual a menos 2x mais 1. Então, veja. Vamos pegar, atribuir valores x igual a 0 e x igual a 1. Então, para x igual a 0, o y é 1, porque menos 2 vezes 0 mais 1 é 1. E quando x é igual a 1, o y dá menos 2 mais 1, menos 1. Então, o y dá menos 1. Então, nós temos dois pontos, 0, 1 e o 1 menos 1. Então, eu traço aqui, ó, a reta, passando pelo 0, 1 e passando pelo 1 menos 1. Por esses dois pontos aqui. Então, tracei a reta. Então, vamos ver que essa reta é decrescente? Ora, aqui é o ponto 1. Não está desenhado aqui, mas aqui é o ponto 1. Aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto menos 1. Então, x igual a 1 aqui e aqui o y igual a menos 1. Então, pega o 1 e o x2. Ora, o 1 é menor que o x2, porque ele está à esquerda do x2. E o f de x1, ele é maior que o f de x2, porque o f de x1, o f de 1, é este ponto aqui, ó. E o f de x2 está abaixo. Então, o f de x2, ele é menor que o f de x1. Tá? Então, como a gente tem x1 menor que x2 e f de x1 maior que f de x2, então a função é decrescente. Então, vamos ver um teorema para a gente ver rapidamente como que a gente avalia se a função afim é crescente ou decrescente. Então, basta este teorema para a gente verificar se a função afim é crescente ou decrescente. A função afim é crescente se e somente se o coeficiente angular for positivo.
Então, o coeficiente angular é o A. Se o A for positivo, a função afim ela é crescente. Se o A é maior que zero, a função é crescente. E a função afim é decrescente se somente se o coeficiente angular for negativo. Ou seja, eu tenho a função afim aqui, ax mais b. Se o A é menor que zero, ou seja, o coeficiente angular é menor que zero, a função é decrescente. Então, basta saber o sinal do coeficiente angular. Coeficiente angular positivo, função crescente. Coeficiente angular negativo, função é decrescente. Acabou. Vamos ver o exemplo 3. A função 2x mais 4 mais 3y igual a zero é crescente ou decrescente em R? Bom, então veja que esta função aqui, ela não está na forma que a gente conhece, y é igual a x mais b. Então, temos que colocá-la na forma y igual a x mais b. Então, o que a gente faz? Copiamos a função que ele nos dá, 2x mais 4 mais 3y igual a zero. Isolamos o 3y, deixamos ele no primeiro membro e passamos todos os demais para o segundo membro. Então, no segundo membro vai ficar menos 2x menos 4, mudando o sinal daqui, né? Do 2x mais 4 fica menos 2x menos 4. E o 3 está multiplicando y, passo dividindo. Então, fica y igual a menos 2 terços x menos 4 terços. Então, esta é a minha função afim na forma ax mais b, onde o a vale menos 2 terços. Mas nós vimos no teorema que se o a menos 2 terços é menor que zero, a função é decrescente em R. Tá? Bem simples, então. Vamos ver o exemplo 4. Estudar, segundo os valores do parâmetro m, a variação, isto é, se a função é crescente ou decrescente. Qual função? Y igual a m menos 1x mais 2. Então, veja que esta é uma função afim, onde aqui o meu a, o coeficiente angular, é m menos 1, porque é o m menos 1 que está multiplicando o x. Então, basta eu estudar o sinal do m menos 1. Então, se o m menos 1, ou seja, o coeficiente angular é maior que zero, m menos 1 maior que zero é a mesma coisa que falar que m maior que 1. Então, se o m é maior que 1, então a função terá coeficiente angular positivo e, portanto, crescente em R. Né? E agora, se o m menos 1, o coeficiente angular m menos 1 é menor que zero, isto é, o m menor que 1, então a função terá coeficiente angular negativo e, portanto, decrescente em R. Agora, se o m menos 1 for igual a zero, ou seja, m igual a 1, então, como que fica a minha função? Olha, no lugar do m eu coloco 1. Então, fica 1 menos 1, 0. 0 vezes x, 0. Então, este termo aqui ele vai embora. Fica y igual a 2. Mas y igual a 2 é uma função constante em R. Tá? Agora nós vamos ver o sinal da função afim. Então, veja. Como a gente vai analisar o sinal da função afim? Então, seja uma função f de x igual a ax mais b, onde o a é maior que zero, o coeficiente angular é maior que zero. Então, nós vimos como o coeficiente angular é maior que zero, a função é crescente. A função é crescente. Então, a minha reta é crescente. Minha reta é crescente. E o ponto onde a f de x se anula, ou seja, o zero da função é o x para o qual f de x igual a zero. Então, neste ponto, que é o zero da função, que eu vou chamar aqui de raiz, tá? O que a gente percebe do gráfico? Se o x é maior que a raiz, olha, a função é positiva para todos os valores x maior que a raiz, né? Raiz é este ponto aqui, ó. Eu chamei raiz este ponto aqui. Então, para todo x maior que ele, ora, o y sempre vai ser positivo. Olha lá, ó, acompanhando a setinha aqui. Ó. O y sempre vai ser positivo para qualquer x maior que a raiz. E, para qualquer x menor que a raiz, o y vai ser negativo. Ó. Pega um x qualquer à esquerda da raiz. Olha aqui, ó, o y é negativo. Pega esse x aqui. Ó. Olha, o y é negativo. Ó.
Pega esse x aqui, mais esquerda ainda. Ora, o y é negativo. Então, regrinha básica. Se o coeficiente angular a é maior que zero, ou seja, a reta é crescente, para qualquer x maior que a raiz, a função é positiva, que é esta região aqui. Para qualquer x maior que a raiz, a função é positiva. E para qualquer x menor que a raiz, a função é negativa. Para x menor que a raiz, a função é negativa. Tá, então este é o primeiro caso em que o a é maior que zero. Então, na verdade, nem precisa decorar isso aqui, né? Para x maior que a raiz, se a maior que zero, x maior que a raiz, fx maior que zero, x menor que a raiz, fx menor que zero. Não precisa decorar isso, basta traçar reta, né? Se você tiver a equação da reta, traça a reta. Traça a reta. Olha lá. Basta ver o sinal do a. A é maior que zero, então você já sabe que a direita da raiz, para x a direita da raiz, o y é positivo. Para x à esquerda da raiz, o y é negativo. Tá? E para o caso do ax mais b, da função ax mais b, em que o a é menor que zero. Ora, como a é menor que zero, olha, a função é decrescente. Traça aqui, ó, traça a reta aqui. Ó. Então, a gente sabe, este é o ponto. Qual o ponto? É o seu zero da função. Esse x aqui para o qual f de x é igual a zero é o zero da função. Então, veja, neste caso, ó, se o x é menor que a raiz, a função é positiva. Ó. Todo x menor que a raiz, ó, todo x menor que a raiz leva a y positivos. E todo x maior que a raiz, ó, leva para y negativo. Né? Então, pelo gráfico, a gente já visualiza rápido. Mas, se quiser colocar numa forma de um teorema, de algo assim, segundo caso, a menor que zero, coeficiente angular negativo. Para x maior que a raiz, f de x é menor que zero, que é essa região aqui. E para x menor que a raiz, f de x é maior que zero, que é esta região aqui. X menor que a raiz, f de x é maior que zero. Tá? Então, veja. Estudar os sinais da função y é igual a 3 menos x sobre 2. Bom, então como o a... Veja, então cuidado. O a aqui não é 3. O a, o coeficiente angular, é o número que está multiplicando o x, a variável x. Então, o a aqui é menos meio. Como menos meio é menor que zero, a função é decrescente. Né? Então, a função é decrescente. Então, veja. E o zero dessa função? Ora, o zero dessa função é só igualar y igual a zero. E acha o valor de x. O valor de x será o zero da função. Então, faz 3 menos x sobre 2 igual a zero. Isola o x sobre 2, dá x sobre 2 igual a 3, passa o 2 multiplicando, x é igual a 6. Então, veja, a função é decrescente, porque a gente viu que menos meio, o coeficiente angular é negativo. Então, a função é decrescente, porque menos meio é menor que zero. E a raiz é 6. E o zero da função é 6. Ora, do gráfico, a gente infere que esta região aqui à esquerda, para x à esquerda de 6, ela é positiva, e para x à direita de 6, ela é negativa. Então, do gráfico, concluímos que x menor que 6, f de x maior que zero. Está aqui. E x maior que 6, f de x menor que zero. Está aqui. Ok. Exemplo 8. Seja a função de R em R definida por f de x igual a 4x menos 5. Determine os valores do domínio da função que produzem imagens maiores que 2. Então, veja, os valores do domínio da função que produzem imagens maiores que 2 são os valores de x, tais que a f de x, que é 4x menos 5, é maior que 2. Né? Tá? Bom, e agora? O que eu faço? Isolo x. Então, 4x fica maior que 7, passando o menos 5 para o segundo membro, e x maior que 7 quartos, passando o 4 dividindo. Né? Tá? Então, para x maior que 7 quartos, eu vou ter que a minha função produz imagem maior que 2. Vamos ver uma aplicação. Uma pessoa vai escolher um plano de saúde entre duas opções, A e B.
Quais são as condições dos planos? Plano A cobra um valor fixo mensal de 140 e R$ 20 por consulta num certo período. O plano B cobra um valor fixo mensal de R$ 110, um pouco menor, porém a consulta é de R$ 25 por consulta num certo período, que é um pouco maior que a consulta do plano A. Temos que o gasto total G de cada plano é dado em função do número de consultas X dentro do período pré-estabelecido. Determinar em qual situação o plano A é mais econômico, em qual situação o plano B é mais econômico e em qual situação os dois se equivalem. Então, vamos ver. Para dizer qual plano é mais econômico, a gente tem que determinar as expressões dos gastos totais desses planos, que consistem do gasto fixo mais o custo variável, né? Bom, então veja, os gastos totais dos dois planos são, então, o plano A cobra um valor fixo mensal de 140. Então está aqui, o gasto total é dado pela parte do gasto fixa, de R$ 140, e tem uma parte variável, que depende do número de consultas. R$ 20 uma consulta. Então, se ele fizer X consultas, ele vai ter um gasto de 20 vezes X. Então, o gasto total com o plano A, em função do número de consultas X, é 140 de gasto fixo, mais 20x de gasto variável, de acordo com o número de consultas. E o gasto total do plano B? Veja que o valor fixo mensal do plano B é de R$ 110. E 25 por consulta. Uma consulta, se fizer X consultas, ele terá um gasto de 25x. Então, o gasto total com o plano B é 25x mais 110. Então, para que o plano A seja mais econômico, ora, o gasto do plano B tem que ser maior que o gasto do plano A, né? Tá? E quem é o gasto do plano B? Está aqui, ó, 25x mais 110. 25x mais 110. E quem é o gasto do plano A? 20x mais 140. 20x mais 140. Então, eu vou passar o 20x para o primeiro membro, vai ficar 25x menos 20x. E vou passar o 110 para o segundo membro, vai ficar 140 menos 110. 25x menos 20x, 5x. 140 menos 110, 30. Passo 5 dividindo, x maior que 6. Então, o plano mais econômico será o plano A, quando o número de consultas for maior que 6. Porque quando o número de consultas for maior que 6, o gasto do plano A é menor que o gasto do plano B. Agora, em qual situação o plano B é mais econômico? Ora, o plano B será mais econômico se o gasto total com o plano B é menor que o gasto total do plano com o plano A. Então, no lugar do gasto total do plano B, eu sei que é 25x mais 110, que está aqui. E o plano A, 20x mais 140. Substituo aqui, ó, 20x mais 140. Da mesma maneira, passo 20x para o primeiro membro, fica 25x menos 20x no primeiro membro. Passo 110 para o segundo membro fica 140 menos 110. Então, 5x menor que 30. Passo 5 dividindo, x menor que 6. Então, o plano mais econômico será o plano B, quando o número de consultas for menor que 6. De fato, quando o número de consultas é menor que 6, o gasto do plano B é menor que o gasto do plano A. E, portanto, o plano B é mais econômico. E quando os dois são equivalentes? Os dois são equivalentes quando o número de consultas for igual a 6. Tá? É só colocar o igual aqui em todos esses menores aqui, que a gente obtém x igual a 6. Mesma coisa aqui, colocar um igual aqui, a gente obtém x igual a 6. Então, mais uma aplicação. Uma siderúrgica fabrica pistões para montadoras de motores. O custo fixo de 950 inclui conta de energia elétrica, de água, impostos, salários, etc. Existe também um custo variável que depende da quantidade de pistões produzidos, sendo a unidade R$ 41. Ou seja, se eu produzo um pistão, eu tenho um gasto variável de R$ 41. Se eu produzo 2 pistões, eu tenho um gasto variável de R$ 82.
Se eu produzo 3 pistões, eu tenho um gasto variável de R$ 123. Tá? Então, esse é o gasto, o custo variável por pistão. Considerando que o valor de cada pistão no mercado seja de R$ 120, quantas peças, no mínimo, precisam ser vendidas para que se tenha lucro? Bom, então veja. Vamos lembrar da função custo, o custo de produção de um pistão. Então, o custo de produção era calculado em função do número X de pistões produzidos. Então, veja, qual é o custo total, que é esse C de X? É o custo fixo de 950, que ele fala aqui, o custo fixo, na segunda linha aqui do enunciado, o custo fixo é de 950, então, o custo X é de 950, mais um custo variável. O custo variável é de 41 por pistão, mas se ele produz X pistões, ele vai ter um custo variável de 41X. Está aqui. Então, esta era a função custo. Agora, e a receita? A receita se obtém da seguinte maneira. Qual é o preço de mercado de um pistão? 120. Se ele produz X pistões, a empresa vai vender por 120x. Né? Então, esta é a receita, o que ela vai ganhar, né, com a venda dos pistões. Então, a receita é 120x. Perfeito. E o lucro? Qual a definição do lucro? O lucro é a receita menos o custo. Então, o lucro vai ser 120x menos 950 menos 41x. Né? Então, cuidado, né? Tem que colocar o parênteses aqui, ó. É receita menos o custo, ou seja, menos tudo isso, 950 mais 41x. Quando você coloca o menos na frente, fica menos 950 menos 41x. Tá? Então, o lucro vai ser 120x menos 41x, dá 79x. Então, 79x menos 950. Para que se tenha lucro, é preciso que a receita seja maior que o custo, ou seja, para que se tenha lucro, o lucro tem que ser positivo, né? Esse cara tem que ser positivo. O lucro tem que ser positivo. Então, veja, 79x menos 950 maior que zero. 79x menos 950 maior que zero, para ter lucro. Ou seja, 79x maior que 950. Está aqui, 79x maior que 950. Passa o 79 dividindo, x maior que 12. Tá? Então, para ter lucro, é preciso vender acima de 12 peças. Ok. Então, agora a gente entra no estudo das inequações de primeiro grau. Tá? Inequações simultâneas. O que seriam inequações simultâneas? A dupla desigualdade f de x menor que g de x menor que h de x se decompõe em duas inequações simultâneas. Isto é, falar que f de x menor que g de x menor que h de x é a mesma coisa, é equivalente a dizer que f de x é menor que g de x e g de x menor que h de x. Então, f de x menor que g de x e g de x menor que h de x. É e, tá? São x's que permitem resolver simultaneamente esta inequação e esta inequação, tá? Que eu chamo de 1 e 2, inequação 1 e inequação 2. Indicando com S1 o conjunto de solução da inequação 1 e S2 o conjunto de solução da inequação 2, o conjunto de solução da dupla desigualdade é a intersecção das duas soluções. Então, sempre quando eu tiver inequações simultâneas desse tipo, eu vou ter que achar a solução dessa primeira inequação, a solução da segunda inequação e fazer a intersecção dessas duas soluções. Aí eu tenho a solução das inequações simultâneas. Então, exemplo. Olha aqui. Resolver 3x mais 2 menor que menos x mais 3 menor ou igual a x mais 4. Então, eu chamo esta aqui de primeira inequação, que é 1, e chamo esta aqui de segunda inequação. Então, a primeira inequação é 3x mais 2 menor que menos x mais 3. Está aqui.
3x mais 2 menor que menos x mais 3. Tá? Então, o que eu faço? Coloco menos x para o primeiro membro, fica 3x mais x, 4x. E passo o 2 para o segundo membro, fica 3 menos 2, 1. Então, dividindo por 4, x menor que 1/4. Então, esta inequação vai ser verdadeira quando os valores de x forem menores que 1/4. Vamos estudar a segunda inequação. Menos x mais 3 menor ou igual a x mais 4. Menos x mais 3 menor ou igual a x mais 4. Então, eu passo o valor de x para o primeiro membro, fica menos 2x. E passo o 3 para o segundo membro, fica 4 menos 3, 1. Então, menos 2x menor ou igual a 1. Multiplico por menos 1, fica 2x maior ou igual a menos 1. Então, não pode esquecer, numa inequação, quando eu multiplico por menos 1 ambos os membros, o sinal da desigualdade troca. Então, menos 2x menor ou igual a 1, multiplicando por menos 1, fica 2x maior ou igual a menos 1. Ou seja, x maior ou igual a menos meio. Passando o 2 dividindo. Né? Então, eu tenho que fazer a intersecção desta solução, x menor que 1/4, e desta solução, x maior ou igual a menos meio. Então, vamos fazer o varal. Ó, x menor que 1/4, vamos colocar aqui, ó, 1/4 bolinha aberta, né? Porque não é menor ou igual, aqui é só menor que 1/4. Então, 1/4 fica bolinha aberta, ele não é incluso. Então, x menor que 1/4 é essa região tracejada aqui. A outra região é x maior ou igual a menos meio. O menos meio é bolinha fechada, porque ele está incluso aqui, ó, igual, maior ou igual a menos meio. Então, bolinha fechada. Então, para os valores x maior ou igual a menos meio, eu tenho esta região achurada. E fazendo a intersecção dos dois, ora, a intersecção dos dois é a intersecção das duas regiões achuradas aqui, ó, onde as duas regiões achuradas coincidem, que é entre x maior ou igual a menos meio e x menor que 1/4. Então, esta é a minha solução. X pertencente aos reais, está escrito x maior ou igual a menos meio e menor que 1/4. Está aqui, é esta solução aqui. Tá? E vamos ao último exemplo. Resolver x mais 1 menor ou igual a 7 menos 3x, menor que x sobre 2 menos 1. Então, chamamos esta primeira inequação de 1 e esta segunda inequação de 2. Então, veja. A primeira inequação, x mais 1 menor ou igual a 7 menos 3x. Ora, passo o menos 3x para o primeiro membro, fica x mais 3x, 4x. Passo o 1 para o segundo membro, fica 7 menos 1, 6. Portanto, x menor ou igual a 3 meios. E a outra inequação, 7 menos 3x menor que x sobre 2 menos 1. Então, está aqui, copiei ela aqui. Passa o x sobre 2 para o primeiro membro, fica menos 3x menos x sobre 2. Menor, passa o 7 para o segundo membro, fica menos 1, menos 7, menos 8. Tira o mínimo aqui no primeiro membro, fica 2. Então, no numerador fica menos 7x. Então, fica menos 7x sobre 2, menor que menos 8. Multiplico por menos 1, troco o sinal de 7x sobre 2, troca a desigualdade, era menor, vira maior, e troco o menos 8 por 8. Então, passando o 2 multiplicando e o 7 dividindo, fica x maior que 16 sétimos. Então, eu tenho que analisar a intersecção dessas duas soluções. A solução da primeira inequação, que é x menor ou igual a 3 meios, e a solução da inequação x maior, da inequação 2, que é x maior que 16 sétimos. Vamos desenhar o varal. Olha, x menor ou igual a 3 meios, que é a solução da 1, é aqui, ó. X menor ou igual a 3 meios, essa região achurada, incluindo 3 meios, porque é menor ou igual. E 16 sétimos, bolinha aberta no 16 sétimos, porque ele não está incluso, e a região achurada são os x maiores que 16 sétimos. Ora, veja, 16 sétimos é maior que 3 meios, então não tem intersecção entre essas duas regiões achuradas. Ou seja, a intersecção é vazia. Então, a solução é vazia. Não existe x real que satisfaça a essas inequações simultâneas. Tá? Bom, então é isso, pessoal. A aula 3 termina aqui.